Infantil 4, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas online, porque hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro, e a nossa aula de linguagem começou agora. Estamos encerrando a semana de aulas, pois amanhã será um feriado na nossa escola, em comemoração ao Dia dos Professores, que esse feriado foi transferido amanhã. Portanto, temos aula hoje, dia 15, mas amanhã será feriado, tá certo? E nós nos veremos na próxima aula da semana que vem, que será segunda-feira, dia 19. Combinado? Então, eu te espero. E a nossa aula de linguagem hoje nós vamos aprender um novo assunto? Sim! Nós vamos fazer também uma revisão sobre algumas sílabas que vocês aprenderam recentemente e também esse assunto novo que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Vamos executar um trabalho manual no final da aula sobre esse tema de hoje. Tem correção da atividade de casa para fazer. Tem também esse trabalhinho e algumas coisas legais que eu trouxe para a nossa aula de hoje. E hoje nós teremos uma historinha, exato! Você vai escutar uma historinha animada, é uma historinha real, ela aconteceu de verdade lá no passado, há muito tempo atrás. Mas a nossa aula está animada, está bem legal e eu quero muito a sua participação até o final, que vocês vão gostar. E o que é que nós vamos fazer agora? Separar os materiais da nossa aula de hoje. Vamos pegar os livrinhos para fazer correção, para fazer tarefinha, estojo, bora pegar lá tudo? Então, o que é que você vai pegar? O seu livro de caligrafia. Licença, Belinha. Belinha está sentada, está deitada em cima dos livros. Livrinho de caligrafia, pegue o seu. Licença, Belinha, eu preciso pegar o outro livro. Licença. Belinha está com os livros. Livro Construindo de Linguagem também, vamos precisar. Belinha, para de morder a agenda. Ela quer morder a agenda, minha gente. Nós vamos fazer uma colagem. Precisamos de uma folha de papel. Você pode fazer diretamente no caderno de desenho. Se você já tiver com seu caderno, você faz direto. Ou então tem essa opção da folha. Precisamos de uma folha de papel. Precisamos de canetinha hidrocor. Eu vou usar a cor preta. Cola. E também eu vou usar papel crepom da cor amarela. Só isso. Tia, eu não tenho. O que é que você pode fazer? Círculos. Você pode fazer pequenos círculos com papel amarelo ou, na falta disso, você pinta um pedaço de papel branco com o amarelo e recorta os pequenos círculos para poder fazer essa colagem. Tudo bem? E é só isso. Nós vamos picotar para fazer essa colagem. E é isso que a gente vai utilizar durante o nosso trabalho manual. Agora nós vamos conversar sobre a tarefa de casa que foi na aula passada. Todo mundo fez? Vamos corrigir? Foi no livro de caligrafia. Vou pegar o meu aqui. Licença, Belinha. Livro de caligrafia. Vou pegar a Belinha para vocês verem. Vem cá, Belinha. O pessoal quer te ver. Olha só, a Belinha está aqui e ela estava deitada em cima dos livros. Foi por isso que eu não estava conseguindo tirar os livros. Dá oi, pessoal, Belinha. Oi, gente. Olha, ela disse oi. Boa aula para todo mundo. Tchau, Belinha. Belinha agora vai brincar. Vai lá, Belinha. E agora, para corrigir, livro de caligrafia, vocês ficaram de responder em casa, aí com o papai, com a mamãe, a página 29 e 30. São umas das últimas atividades desse livro de caligrafia que nós já estamos encerrando esse livro. Livrinho de caligrafia nós estudamos várias sílabas que vocês aprenderam, as letrinhas do alfabeto com as sílabas, essas familhinhas vocês aprenderam. Vocês viram também a letrinha K, W e Y e foi isso exatamente que vocês fizeram na aula passada. As páginas 29 e 30 foram sobre essas consoantes que aprendemos algumas aulas atrás, recentemente. Letra Y. Vocês veem aqui as 4 formas da consoante Y. Y de quê? De um prato. Uma comida típica da China. Você conhece? Essa daqui se chama yakisoba. Você gosta de yakisoba?
Eu amo yakisoba. É um prato feito com macarrão, com alguns legumes, tem cenoura, tem pimentão, tem um molho chamado shoyu e também tem as carnes. Tem as carnes de boi, tem também as carnes de frango e algumas são acrescentadas também com camarão. Esse prato foi trazido da China aqui para o Brasil e os brasileiros gostam bastante desse prato aqui. Vocês cobriram a consoante Y várias vezes aqui nessa primeira parte da sua atividade. E embaixo vocês escreveram para treinar a escrita da consoante Y. Logo aqui abaixo tem algumas palavras, são estas daqui. Yin, Yan, Yakisoba. Foram essas palavrinhas. E tem aqui embaixo Yin, Yan. Vocês escreveram aqui em cima da linha azul, conforme mostra no livro. Se a letrinha subiu para a parte branca, você escreve. Se ela desceu, você escreve também na parte inferior, na parte de baixo da linha. Observem como é a escrita, mas a maior parte da palavra você vai sempre escrever na linha azul. A mesma coisa são esses aqui, Yin, Yang. Do lado de cá, vocês cobriram a consoante Y. Y não é vogal, embora ela tenha o som de I, como por exemplo, para substituir o nome Yasmin, que começa com Y, a maioria dos nomes, Yasmin, ou outros nomes também, como por exemplo, Daiane, Wi. Algumas pessoas colocam Y no lugar do I. Substitui o I, mas Y é consoante também, certo? Para não restar dúvida. Cobriram então a consoante Y várias vezes. Aqui embaixo vocês copiaram a consoante Y. E depois de cobrir, vocês escreveram alguns nomes próprios, nomes de pessoas, alguns exemplos de nomes de pessoas que começam com Y. Por exemplo, Yasmin, como eu falei anteriormente. Yasmin, Ieda, Yuri. São exemplos de nomes de pessoas começados com a consoante Y. Logo abaixo, Iara pegou o kiwi. Tentem fazer o mais parecido possível com o que está no livro. Tudo bem? Na página 30 foi a continuação. Vocês responderam as palavrinhas e a consoante W. W. Algumas pessoas chamam de VW, pois a letra W substitui os nomes de pessoas que têm o som de V, como Vanessa, Wagner. W de windsurf. Windsurf é um tipo de esporte onde as pessoas fazem competição. Parece um barquinho, onde eles tentam chegar no local que está lá marcado. Os atletas que treinam, eles fazem essas competições para saber quem for o vencedor. Aqui vocês cobriram e copiaram as letrinhas e também copiaram as palavras e a frase. Cobriram várias vezes a consoante W na linha azul e logo aqui abaixo também escreveram várias vezes conforme a parte de cima, aqui também na linha azul. E escreveram algumas palavras que têm origem estrangeira. Tem palavras que vieram de fora do Brasil. Web, work, west, windsurf. São exemplos de palavras estrangeiras. Essas palavras nós adotamos, nós utilizamos, mas elas não são daqui, certo? São de fora do nosso país. Aqui ao lado, vocês cobriram a consoante W maiúscula várias vezes. Percebam que ela pega uma parte da linha branca e tem embaixo essa linha azul também. Tentem fazer aqui embaixo o mais parecida possível e vocês escreveram o nome William, Wilson e aqui embaixo copiaram a frase Wesley é
meu nome. Não o meu, mas o nome de quem escreveu. Vocês copiaram aqui e tentem fazer com a letrinha o mais parecido possível. Coloquem o pontinho final, o acento, se tiver palavrinha com acento, que vocês vão aprender sobre acento agudo e acento circunflexo mais para frente um pouquinho, certo? E esta foi a tarefa de casa da aula passada. Agora nós vamos fazer uma breve revisão sobre algumas sílabas que vocês aprenderam lá em algumas aulas atrás. Vocês viram essa consoante aqui. Como se chama essa letrinha aqui? Que. Repitam. Letra que. Este que aqui é escrito para palavras comuns, nomes de objetos, nomes de animais. E este que aqui é o que maiúsculo. Este que eu coloco o nome de pessoas e nome de lugares. Aqui abaixo, as duas sílabas que fazem parte da consoante que são que, o, é, quer, que, o, i, que. Vamos repetir. Que, o, é, quer, que, o, i, que. Que, o, é, quer, que, o, i, que. Mas, tia, eu não digo o som do U? Não, você não fala o som do U. Esse U aqui, ó. Não fala. Este U daqui não tem som. Você só vai dizer o som do que e do é. Neste caso, fica quer, que. A mesma coisa desse aqui. Nesta sílaba, você não diz o som do U. Ele, ó, é em silêncio. Você só fala o que e o i. Mas tem que escrever? Sim, precisa escrever. E desse jeito fica que. Vamos repetir só mais uma vez. Quer que. Quer que. Deu para entender? Tá beleza? Tá tudo tranquilo? Vamos para a próxima sílaba que vocês também já aprenderam. Eu vou colocar algumas palavrinhas para vocês completarem, tudo bem? Com essas sílabas que nós aprendemos. Esta daqui nós vimos na aula passada. C com E eu tenho Sé, muito bem. C com E, Sé. Eu coloquei esse SE aqui abaixo para lhes informar que Sé e Sé têm o mesmo som. A diferença é que um se escreve com C e a outra se escreve com S. Do lado de cá eu tenho C com I. C com I eu tenho Si, isso mesmo, eu tenho o si. E S com I é o mesmo som. Si, si. Sé, sé. Si, si. Algumas palavras no nosso idioma, na língua portuguesa, se escrevem com si. E eu mostrei alguns exemplos na aula passada. Aqui no nosso quadro, nós temos mais duas sílabas juntas para formarmos novas palavras. Eu tenho G com E, Gé, e G com I, Gi. Lembram das nossas sílabas anteriores, da família do G, lá atrás que nós vimos já faz bastante tempo? Vou colocar aqui ao lado para mostrar a vocês. Nós temos a família do G com A, G com O, G com U e G com ão. Nesta familhinha aqui, ela fica separada do G e do Gi, pois ela tem um som diferente. Não é o mesmo som. Por isso que o G e Gi estão de fora daqui. E nessa família do G, como é que nós lemos? G com A, Gá. O som é G.
G. Prestem bem atenção. G. G com A, Gá. Gá. G com O, Gó. Gó. Sabe de gol? É esse. G com U, Gu. Gu de gugu. E G com ão, gão. Gão de fogão. Vou colocar pertinho para vocês verem. Olha só. Aqui. Gá, gó, gu, gão. Repetindo. Gá, gó, gu, gão. Gá, gó, gu, gão. E esses dois aqui, que são diferentes, que têm um som diferente, nós pronunciamos Gé e Gi. Gé, Gi. G com E, Gé. G com I, Gi. Desse lado aqui, para não confundir. Gá, gó, gu, gão. Gé, Gi. Mais uma vez. Gá, gó, gu, gão. Gé, Gi. Entenderam a diferença? O som é diferente. Tia, mas não tem Gé e Gui na nossa língua portuguesa? Sim, tem, e nós vamos estudá-la mais para frente, não agora. Então, espera um pouquinho que a gente vai estudar essa consoante também, essas sílabas. Neste caso, o Gé e Gi é G com E e G com I, certo? Vamos fazer o seguinte, para nós treinarmos, nós vamos ver palavrinhas que eu vou colocar aqui no nosso quadrinho e vocês vão me dizer com o que eu vou completar. Vamos começar pelo que. Vou colocar aqui palavras com que, palavras com C, E e CI, e também agora com essa nova que nós estudamos, que estamos estudando, que é o G. Vou colocar uma palavrinha aqui para vocês me dizerem com o que eu completo. E no nosso quadro tem as palavrinhas aqui. Esta é um exemplo que eu dei algumas aulas atrás. Que, o, é, I, J com O, Jó. Que, I, Jó. Jó. Vamos completar agora a palavra quero. Eu vou colocar o que? O que ou que? Quero. Quero, eu completo com muito bem, para você que acertou. Eu completo quero com que. Vou colocar aqui. Que de quero. E esse que eu escrevo que o é. Que o é. Tem que colocar a letra U. Assim. Precisa escrever o que o é. Tem que deixar o U aqui no meio, mas na hora de falar, a gente não pronuncia o som do U. Fica quero. Quero. Essa sílaba daqui, do R entre vogais, também nós vamos estudar. Agora eu preciso completar a palavra quiló. Quiló. Eu já tenho o ló. Eu vou colocar o quê? O que ou o que para formar a palavra quiló. Eu completo com que, exato. Eu completo com que. Quiló. Lembram das coisas que nós compramos por quilo? Que é o feijão, o arroz, a batata, as frutas. São exemplos de alimentos comprados por quilo. Quilo, Q-U-I-L-O, quilo. Próxima palavra. Quieto. Quieto. Quieto, eu coloco que ou que. Se eu colocar que aqui vai ficar quieto. Está correto? Não. E se eu colocar o que? Que de quieto. Correto. No lugar eu coloco que. Que,
I. Sem se esquecer da letra U. Qui, de quieto. Desse jeito aqui. Qui, de quieto. Agora, queixo. Queixo. Eu coloco que ou que. Queixo, quicho. Queixo, queixo. Eu coloco que, que, de queixo. Queixo. E agora eu quero formar a palavra queda. Queda. Quando a gente cai é tão ruim, mas acontece. Queda. Que o é ou que o i? É o que? É, exato. Muito bem. Que é de queda. Nós colocamos que o é. Que de queda. Viram como é fácil para completar as palavras com que ou que? É bem simples. É só você não esquecer de colocar a letra U no meio. Precisa sempre colocar a letrinha U aqui no meio. Que o é, que o i, que e que. Vamos completar agora outras palavras que nós já estudamos também. Desta vez é com se e si. As nossas palavras, agora nós vamos completar com se ou si. Neste caso, só vai entrar o CE, CI. Esse daqui não, tá? Esse não. Eu vou até fazer um risco para vocês não se confundirem. Vamos usar as sílabas que estão no círculo, certo? Nesse círculo aqui. Se e si. Eu quero formar a palavra cebola. Cebola eu coloco se ou si? Eu coloco se. Muito bem, eu coloco se de cebola. Cebola começa com a letra C. Muito bem. Se de cebola. Agora eu quero completar a palavra cinema. Cinema. Qual eu coloco? Se ou si? Si, exato. Si de cinema. Coloca a letra C mais I. Si de cinema. N-E-M-A-M-A. Cinema. E agora nós vamos completar a palavra cela. Cela. Eu coloco se ou si? Cela. Eu coloco se, exato. Se de cela. C com E. Se de cela. Olha só como ficou. Cela. Cela. E agora a última palavra dessa sequência. Eu quero completar a palavra cipó. Eu já tenho o pó. Tá faltando o quê? O se ou si? Cipó. Eu coloco o si, exatamente. Muito bem, turminha, para você que está acertando. Que coisa boa. Si de cipó. 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 Viram como é fácil? Muito, muito, muito fácil mesmo. E agora nós vamos ver no livrinho algumas palavras que têm o G e o Gi, pois são as sílabas que nós estamos estudando hoje. Já fizemos a revisão e agora nós vamos para o livro, depois a gente volta para o quadro. No seu livro Construindo, você vai abrir na página, deixa eu ver aqui o número da página, 113.
página 113 do seu livro Construindo. 3. 3. 113. Estamos dando a continuação das páginas do livro Construindo até nós encerrarmos essa disciplina de linguagem. E aqui vocês observam que tem algumas coisas que começam com G. Tem alguns exemplos aqui e eu trouxe umas figurinhas também para vocês verem. Neste caso, G e G são as novas sílabas que estamos estudando. G de gelo, gelado. Gelo começa com G. Gina, nome de pessoa, G-I-N-A, que está bem aqui. Gina. Você gosta desse doce aqui, que é meio molenga, que nós colocamos água quente e água fria para fazer? Você gosta desse doce aqui? Se chama gelatina, exatamente. E gelatina começa com G. Aqui também ao lado tem o que é isso aqui que está no nosso cenário? Isso aqui é um relógio. Olha o G aqui, presente na palavra relógio. E tem também a tigela, que é outro exemplo de palavra que tem G, só que está no meio da palavra. Temos algumas palavrinhas aqui para ler, mas antes eu vou mostrar umas figurinhas para vocês. Esse animalzinho daqui, que é um animal silvestre, também é mamífero, que os bebês da girafa mamam na mamãe quando são filhotes. Ela tem 4 pés, ela é uma quadrúpede. Os animais que têm 4 pés, 4 perninhas, nesse caso da frente e atrás, são chamados de quadrúpedes. E a girafa é um animal de pescoço longo, se alimenta de folhas, é o que as girafas comem. E girafa é um exemplo de palavra que começa com G e G de girafa. Se eu perguntar para você, me diga uma palavra que começa com G, com GI, você pode me dizer G de girafa. Tem outro exemplo aqui, também é um animalzinho, só que esse animalzinho ele muda, o corpo dele começa de um jeito e vai mudando e se transforma com o passar do tempo, que ele vai crescendo. Esse animal daqui é muito conhecido entre vocês, é o sapo. É um animal que vocês conhecem. O sapo ele é um anfíbio. Ele põe ovos, ele gosta de comer moscas. Lembram da historinha do sapo bocarrão? Sapo da boca grande, sapo seu sapão, comedor de moscas, sapo bocarrão. Pois é, o sapo, ele ama comer moscas. Mas antes dele ser sapo, ele tem um outro nome, você sabia? Antes do sapo virar um sapo, porque o sapo ele é adulto, só que quando o sapo ele é filhotinho, ele é o quê? Você sabe como é que se chama esse bichinho aqui? Olha, ele tem uma cauda. Se chama girino. Vamos repetir? Girino. E girino começa com G-I. O sapo, antes de virar sapo, ele é um girino. É comum as pessoas chamarem de sapo de rabo, porque ele tem realmente um rabo. Olha a cauda dele aqui. Esse girino é um exemplo de animal que começa com G e quando ele crescer, ele vai virar um sapo. Então, um exemplo de animal que começa com G, além da girafa, é o girino. Entenderam? E tem uma outra figurinha que eu trouxe para vocês. Quem é que gosta de comer ovos aqui? Eu gosto de comer ou cozido, ou frito, ou no omelete. E tem também algumas sobremesas que levam ovos, quindim, bolos e outras coisas muito gostosas. Mas eu não quero falar exatamente do ovo. O ovo ele é composto por 2 partes. A parte branca
é a clara que vocês conhecem. Mas essa parte amarela aqui do meio do ovo se chama como? Gema. É um outro exemplo de palavra que começa com G. G de gema. G-E-M-A. Gema. Você gosta de comer a gema ou a clara? Você gosta dos dois? Eu gosto dos dois misturados. E com a gema a gente pode fazer quindim, pode fazer omeletes misturando com os ovos, ó. Mais um exemplo de palavra que começa com G. Agora temos algumas palavrinhas para ler aqui na nossa tarefa. Vamos ler juntos. Leia junto comigo. G com E, Gé. M com A, Ma. Gema. Gema. G com E, Gé. L, L. I, Ra. Esse R que vocês estão vendo, ele tem um som de tremer. Ra. Nós vamos aprender mais para frente um pouquinho essa sílaba, mas ela se escreve assim. Geleira, certo? Próximo. G com I, Gi, N-A, Na. Gina. Gina, exemplo de nome próprio, nome de pessoa. O próximo, G com E, Gé, L-O-Ló. Gé-ló. Géló. M-A-Ma, G-I-G. C com A-K. Ma-gi-ca. Mágica. T-I-T, G-E-Gé. L-A-Lá. Ti. Gela. Tigela. Próxima. G-E-Gé. L-A-Lá. D-O-Dó. Gé-lá-dó. Gelado. V-I-Vi. G-I-Gi. A-vi-gi-a. Vigia. G-E-Gé, M-A-Ma. D com A-da. Gé-ma-da. Gemada é feito também com ovos. R-E-Ré, L-O-Ló. G-I-G mais O. Ré-ló. Gi-ó. Relógio. G-Gé, A-D-A-da. Geada. Geada. É quando está fazendo muito frio. E a última, G-Gé, L-L, I-A. Geleia. Geleia. Agora que vocês viram várias palavrinhas, vamos voltar para o nosso quadro e eu vou colocar 2 exemplos de palavras para vocês completarem junto comigo. Vamos lá? Aqui no nosso quadro, vou colocar apenas 2 exemplos de palavrinhas. Nós vamos ver outras também. Como, por exemplo, esta daqui. 2 palavrinhas aqui. Eu quero formar a palavra gibi. Eu já tenho bi. E o que é que está faltando? É Gé ou Gi. Para formar gibi, eu completo com o Gi, correto. Gi, 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 gibi. Gibi são aquelas revistinhas coloridas que tem várias historinhas, tem diálogos, tem conversa entre os personagens. E gibi se escreve assim. Gibi. Gibi. E agora eu quero formar a palavra gelatina. Eu já tenho latina. Está faltando o quê? O Gé ou o Gi para formar gelatina. Eu completo com Gé, exatamente. Muito bem. Olha que turma afiada essa. Gé de gelatina. Olha só. E ficou desse jeito. Gibi,
Gelatina. Muito bem. Agora que nós já terminamos as atividades do quadro, as palavrinhas, tem algumas palavras aqui para vocês circularem. Pegue o seu lápis de escrever, circule a palavra correspondente a cada figura. Qual dessas palavras aqui corresponde a essa figurinha? Isso é um mágico. Procurem a palavra mágico. Lembrando que começa com ma. Ma, M-A. Qual dessas três palavrinhas começa com ma, de mágico? É a primeira, segunda ou terceira? Primeira. Vocês fazem um círculo na palavra mágico. Gelatina é a próxima. Procurem aqui a palavra gelatina, que é igualzinha essa palavra daqui. G é G, L-A-T-I-T-N-A-N-A. Gelatina. Primeira, segunda ou terceira? Segunda. Faça um círculo na palavra gelatina. Agora, geló. Gé mais ló. G com E mais L-O. Qual dessas três palavras é geló? Termina com ló, com L-O. Qual das três? Primeira, segunda ou terceira? É a segunda. Faça um círculo na palavra geló. Aqui, gilete. É uma lâmina para fazer barba. Qual dessas três é a palavra gilete? Começa com G, com G-I. Observem as três palavrinhas. Primeira, segunda, terceira. Qual delas começa com G? Lete. É a terceira. Muito bem. Faça um círculo na palavra gilete. E ao lado, relógio. Aqui em cima tem a palavra relógio. Qual dessas palavras aqui é a palavra relógio? Primeira, segunda ou terceira? É a terceira. Faça um círculo na palavra relógio. E essa página 113 é a tarefa de classe de vocês de hoje, certo? E aqui a 114, essa próxima página, você vai responder como atividade para casa. Tudo bem? Somente a 114. Tem um texto para ler e vocês vão responder de acordo com as perguntas. O seu livro Construindo, nós já encerramos a atividade. E agora chegou a hora da nossa historinha. Então, preste bastante atenção, que essa historinha ela fala sobre um gigante. Gigante é um exemplo de palavra que começa com G, com G-I. Preste bastante atenção que você vai gostar dessa historinha. Era uma vez um rapazinho chamado Davi. Davi era muito obediente e corajoso. E Davi tomava conta das ovelhas de seu pai. E uma das coisas que Davi mais gostava de fazer era adorar ao Senhor com a sua harpa. Certo dia, o pai de Davi, chamado Jessé, pediu um favor a seu filho. Davi, vá até o campo de batalha, leve alimento para os seus irmãos e veja como eles estão. Davi obedeceu imediatamente e levou os mantimentos para o campo de batalha. Mas de repente, Davi ouviu um grande estrondo. Uau! Davi correu para ver o que era e viu um gigante do exército inimigo que afrontava o povo de Israel e dizia assim: Israel não tem homem para batalhar comigo. Israel só tem galinha para cacarejar. Ha, 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 ha. Davi ficou com muita raiva daquele gigante e perguntou quem era. E o soldado respondeu assim: aquele é Golias, e o rei vai dar a mão em casamento à sua filha, a pessoa que derrotar esse gigante. E Davi foi até o rei para se apresentar e queria batalhar contra o gigante. Mas o rei disse: você é muito pequeno para vencer esse gigante.
Mas Davi contou ao rei que certo dia um leão e um urso queriam atacar as ovelhas de seu pai. E Davi orou ao Senhor e conseguiu espantar o leão e o urso. O rei concordou que Davi fosse à batalha com o gigante, mas deu a ele uma grande e pesada armadura para ele se proteger. Mas aquela armadura ficou tão grande e pesada e Davi resolveu ir à batalha sem nada. Davi resolveu ir à batalha apenas com a fé no Senhor. E Davi foi até o campo de batalha. Só que chegando lá, o gigante Golias olhou para Davi: você é muito pequeno, jamais irá me vencer. Mas Davi não desistiu. Mas na batalha, Davi se mostrou muito rápido e corajoso. E o gigante não conseguia acertá-lo. E Davi catou umas pedrinhas, colocou uma em sua funda e girou, 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 girou e acertou na testa do gigante. E o gigante, pá, caiu no chão. E o exército filisteu, que era o exército inimigo do povo de Deus, saiu correndo desesperado com medo, pois eles haviam perdido o seu gigante. E o povo de Israel gritou de felicidade: Davi é o campeão do Senhor! Davi é o campeão do Senhor! E Davi casou com a princesa, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Gostaram da historinha do gigante Golias, que ele foi derrotado por Davi? Olha só, às vezes as pessoas não acreditam que nós somos capazes de vencer, porque nós somos pequenos e frágeis, mas o Senhor Deus, o Deus de Israel, ele nos dá forças para vencer. Basta nós termos fé nele. E agora, turminha, que nós encerramos as nossas atividades de classe, vocês tiveram esse momento de historinha. Vamos agora fazer o nosso trabalhinho manual. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos fazer uma colagem na folha de papel que eu pedi para vocês separarem. Vou pegar aqui o meu quadro para apoio. Com a sua folhinha, você vai precisar da caneta hidrocor. Eu vou usar a cor preta. Você pode usar outra cor, caso você não tenha a sua canetinha preta, tudo bem? Na sua folhinha, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar esse formato aqui. Vamos fazer o desenho de uma gema e esse desenho da gema nós vamos completar com aquele papel crepom que eu pedi a vocês. Vocês vão fazer uma linha curva fechada. Desenhe uma linha curva fechada na sua folha de papel. E depois que vocês desenharem essa linha curva fechada, vocês vão cobrir essa linha com a caneta hidrocor. Olha só, ficou desse jeito aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Estão vendo? A linha curva fechada. Passe a canetinha hidrocor ao redor de toda a sua linha curva fechada. Nesta linha curva, ela está simulando a clara do ovo. E depois que você cobrir toda a sua clara, não precisa ser igual a minha não, tá certo, gente? Você vai fazer um círculo, só que um pouco mais achatadinho, parecido com esse daqui. Olha só, estão vendo? Não é totalmente um círculo, não. É o formato de um ovo mesmo, olha. É um círculo um pouco achatadinho. Você vai fazer este círculo, certo? Desse jeito aqui. Olha só. Façam assim. E agora vamos escrever a palavra gema. Como é que eu escrevo a palavra gema? Gé. Como é o gé? G com E. Escrevam a palavra gé. Agora vamos fazer o má. Má, da família do M.
Mamé, mi, mo, mu, mão. M com 3 perninhas. Vamos lá colocar? M, 1, 2, 3 perninhas. A. Coloquem assim. Tampem a canetinha hidrocor quando terminar de usar. E você vai escrever a palavrinha gema, desse jeito aqui. Copiem a palavra gema. Pausem o vídeo para vocês escreverem. Agora, vamos pegar o nosso papel, assim, amarelinho, o crepom, vamos cortar pequenos pedaços, amassar e preencher toda a nossa gema com meu papel crepom amarelo. Façam isso em toda a gema de vocês. Preencha a sua gema, olha, está ficando quase pronta. Você vai puxar uma tirinha. Se você tiver papel crepom, você vai puxar uma tirinha e vai rasgar. Amassou, bem amassado, e você vai colar na sua gema para nós terminarmos a nossa colagem. E acabamos! Terminamos a nossa gema. No lugar do papelzinho crepom, o que é que você pode substituir? Além dos círculos, você pode fazer também quadradinhos na cor amarela, desse jeito aqui. Faça pequenos quadradinhos e você pode sim contornar a sua gema, cobrir toda a parte da gema com o papelzinho picadinho. Não tem problema se você não tiver o papel crepom. E ficou exatamente desse jeito a nossa colagem. Você pode fazer diretamente no seu caderno de desenho e lembre-se de escrever a palavra gema para nós concluirmos. Tá certo? Nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa historinha também. Eu vou ficando por aqui. Que todos vocês tenham um excelente feriado, um ótimo fim de semana e nós nos veremos na aula de segunda-feira, no próximo dia 19. Nós vamos ter aula de matemática com um assunto novo. Eu te espero na próxima aula. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!